o que exatamente é programar? Por que nós precisamos fazer isso? E o que é esse tal de pensamento computacional que as pessoas vivem dizendo que a gente precisa desenvolver? No vídeo de hoje, eu quero desmistificar tudo isso, quero trazer mais clareza acerca desses assuntos. E então, assim, esse é o objetivo de hoje. E, eu vou usar figuras para tentar deixar isso o mais explicativo possível. Eu gosto muito de aprender assim, não sei, acho que ajuda bastante, pelo menos para mim, e essa é a forma que eu entendi. Então, como eu disse no primeiro vídeo, eu não sou nenhuma professora, nenhuma expert, nada disso, eu sou uma aluna que, né, claro, tem tido assim, suas dificuldades, igual todo mundo, e que começou a fazer, sei lá, formas de compreensão para que realmente entrasse na cabeça. Então, é mais ou menos isso que eu vou trazer hoje. Então, nós podemos começar perguntando por que programamos, né? Para que serve isso? Por que fazemos isso? E eu acho que uma forma bem básica de responder, básica mesmo, mas que ajuda, é nós programamos para que o computador execute tarefas que nós precisamos, que nós queremos. Então, basicamente, programamos o computador para que ele execute tarefas que queremos que ele faça. Bem basicamente é isso, a gente vai destrinchando isso conforme o vídeo vai rolando. Tá, então, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que o computador não é uma máquina super inteligente, como muita gente pensa, né? Do tipo, é uma máquina independente que entende o que eu faço, o que eu falo, o que eu digito e faz aquilo conforme aquilo que eu tô falando, tipo uma comunicação cara a cara. Não é bem assim. O computador é uma máquina que é, sim, muito rápida e, digamos, obediente. Vamos usar termos bem humanos, até porque é o que eu entendo também, para que fica mais compreensível para todos nós. Então, ele é obediente e também é muito rápido. Então, nós usamos isso a nosso favor. Tá, esse é o primeiro ponto. O computador não é inteligente. Ele é obediente e rápido, certo? Então tá, para que o computador faça aquilo que nós precisamos então nos comunicar com ele, né? Faz sentido. Então, se eu quero pedir algo para alguém, imagina no mundo dos humanos, eu preciso comunicar isso para a pessoa. Precisa haver uma comunicação clara para que a pessoa entenda o que eu estou falando, certo? E para que eu entenda o que a pessoa fala e faz. Então, com o computador é a mesma coisa. Agora, vamos aqui para a minha ajuda de tela. Se a gente for pensar, nós nos comunicamos já com o computador na qualidade de usuário, né? Então, vamos pensar que essa comunicação com o computador tem duas faces. A face do usuário e a face do programador. Então, nós como usuários, nós nos comunicamos com o computador de uma forma muito mais intuitiva, certo? Então, ao clicar em uma pasta, se a gente faz aquele clique duplo, né, a gente já consegue abrir aquela pasta, ou seja, o computador compreende que eu quero abrir aquela pasta. Se eu, na calculadora do computador, coloco lá os números que eu quero e clico lá na operação que eu preciso, ele vai dar o resultado.
Então, essa é a primeira forma de comunicação, digamos assim, né? Que é o que a gente entende mais, é o que a gente tem desde o início, desde que a gente conhece o computador, o celular, enfim. Só lembrando que quando eu falo computador, eu tô falando da máquina no geral, né? Só que também existe a forma que é a face do programador. Então, por que nós precisamos disso? Porque o computador, ele não vai entender um duplo clique simplesmente por entender, do nada, sabe? Ele precisa ser programado para entender aquilo. Então, para que ele execute tarefas e para que essa comunicação entre o usuário e o computador seja intuitiva, precisamos então do programador para que faça isso acontecer. Porque, no fim das contas, o computador não entende nada do que a gente está falando, do que a gente está fazendo. O que ele entende é basicamente a linguagem binária, né? Que é os zeros e uns, os famosos zeros e uns, que se resume basicamente em liga e desliga. O 0 está desligado, o 1 está ligado. Então, isso a gente pode entrar em mais detalhes futuramente, mas de início vamos só ter em mente que o computador só entende isso, zeros e uns. Só que assim, é impossível nós programarmos, nós nos comunicarmos com a máquina dessa forma, porque é uma coisa infinita, é um negócio gigante assim. Infinita não, quase que infinita, né? Então, o programador, ele vai se comunicar de uma forma mais técnica através das linguagens de programação. As linguagens de programação, elas são linguagens que são um pouco mais parecidas com a nossa linguagem do dia a dia, sabe? Só que ela não chega ao computador exatamente da forma que nós escrevemos. Ela ainda passa por um compilador ou um interpretador que vai transformar aquilo que nós escrevemos em zeros e uns. Basicamente isso. Então, só resumindo, temos então o usuário que se comunica com o computador de forma mais intuitiva e temos o programador que faz com que essa comunicação seja realmente ali mais amigável para o usuário, sendo que ele se comunica com o computador de uma forma mais técnica, através das linguagens de programação que a gente vai ver no futuro. Essa linguagem de programação tem ali a sua semântica e sintaxe, que nós também devemos aprender no futuro, onde nós devemos também obedecer essas regrinhas e, de acordo com o que nós escrevemos aqui, vai ter então ali a transformação realmente ali para o que o computador compreende. Tá, esse é o primeiro ponto. Então, nós precisamos nos comunicar com o computador para que ele execute aquilo que nós precisamos. Imagina que você vai para a Inglaterra e precisa se comunicar lá. Então, você está indo até a Inglaterra, você tem um maior interesse, digamos assim. Então, você precisa se adequar, não é, à linguagem e à cultura deles. E por que não só a linguagem? Porque às vezes, a forma com que a gente se comunica aqui no nosso país, na nossa linguagem, é diferente da forma que vai ser interpretada em um outro lugar. Então, por mais que você saiba a língua daquele lugar, é necessário também que você compreenda um pouco da cultura, um pouco dos costumes, um pouco da forma de comunicação daquele lugar, para que a comunicação seja realmente eficiente. Uma comunicação onde uma parte fica irritada ou uma parte não compreende é uma comunicação falha. Para que seja uma comunicação de sucesso, nós precisamos que as duas partes se entendam, sabe?
Então, é necessário que eu entenda o que o outro fala comigo e que eu me faça ser entendido. Aqui, trazendo então, né, para o nosso mundo da programação, é muito parecido. Então, a gente não precisa, não é suficiente que aprendamos apenas a semântica e a sintaxe da linguagem. É preciso também que a gente aprenda o tal do pensamento computacional. Porque o pensamento computacional é aquele que vai me ajudar a estruturar, né, a minha forma de pensar, a estruturar a minha comunicação para com o computador. Então, eu preciso me adequar a isso. Então, as linguagens, elas trazem até uma adequação mais plausível, mais flexível para nós, seres humanos, mas ela não faz tudo. Eu preciso saber estruturar mesmo aquilo que eu falo através da linguagem. Então, para que eu me comunique com um inglês de forma eficiente, eu preciso falar a sua língua e preciso também entender um pouco da sua cultura, da sua forma de comunicação. Para que eu me comunique de forma eficiente com o computador, eu preciso entender de alguma linguagem e preciso entender também do pensamento computacional, para que eu possa estruturar aquela minha requisição para o computador de forma eficiente, certo? Faz sentido? Espero que esteja fazendo sentido e que não esteja ficando confuso. Estou tentando deixar da forma mais clara possível. Imagina comigo que você quer pedir uma xícara de chá em determinado lugar. Eu trouxe então aqui 3 formas diferentes de comunicação. A primeira, como eu falaria isso em português, a segunda em inglês e a terceira, como seria com o computador. Eu trouxe um exemplo assim, bem da nossa realidade mesmo, para tentar deixar mais claro essa coisa do pensamento computacional, de como que a gente organiza isso, tá? Então, se eu for pedir em português, eu simplesmente vou dizer: eu quero uma xícara de chá, por favor. Se eu for pedir em inglês, eu preciso dizer: I would like a cup of tea, please. Ok. Por que eu não falo, por exemplo, I want a cup of tea, please? Simplesmente porque o I want, eu quero, seria basicamente a tradução exata, não é? Do português para o inglês. Mas, olha só como é importante nós entendermos um pouco da comunicação do lugar. Então, no inglês, se eu chego para em um local, não é? E geralmente um local que presta serviço, e eu falo I want this, I want, eu tô basicamente sendo mal educada, sabe? Isso não é bem visto, é algo assim, deselegante, é algo meio grosseiro, sabe? Então, na comunicação inglesa, é muito mais educado, polido você dizer I would like, eu gostaria, por favor, de tan. Então, olha a importância, não basta eu saber que eu quero, em inglês é I want. Ok, isso vai funcionar para outras estruturas, para outros momentos, mas num caso desse, não. É mais polido a gente dizer I would like. Olha só como é importante, então, nós aprendemos, né, sobre a cultura. Trazendo, então, para o computador, é basicamente a mesma coisa. Eu preciso saber como me comunicar com ele, qual é a forma mais eficiente de me comunicar. E quando, uma diferença, quando eu peço algo para o computador, eu, na qualidade de programador, não de usuário, eu preciso já falar para ele como fazer aquilo. Então, se eu fosse pedir isso, seria, ok, coloque a água para esquentar. Passo 2, pegue uma xícara. Passo 3, pegue um sachê de chá de camomila. Passo 4, retire da embalagem o sachê. Passo 5, jogue a embalagem no lixo. Passo 6, coloque o sachê na xícara. Passo 7, coloque a água quente na xícara. E passo 8, sirva.
Olha só que loucura, né? A gente pensa que o computador é super inteligente, que faz as coisas assim, mas não. Ele precisa que alguém dê essas instruções antes. Imagina que você, como usuário, vai pedir isso. Quando você pede isso, ok. Imagina que você fosse pedir uma xícara de chá pro computador, e já saísse ali bonitinho. Não, Luísa, então, sai bonitinho. Sai porque alguém foi lá e deu essa sequência de passos para ele. Então, é necessário o trabalho do programador para isso, para dar essa sequência de passos, para dar essas instruções bem estruturadas, para programar o computador para que ele faça aquilo que você precisa. E de forma amigável e intuitiva, certo? Então, só resumindo, eu programo para que o computador execute uma tarefa, certo? E eu estruturo esse meu programa em forma de passos simples, lógicos e executáveis, ok? E para a construção, né, desse pensamento computacional, dessa forma de pensar, existem, então, 4 pilares que vão ajudar, né, a estruturar esse nosso pensamento. Então, vamos ver sobre isso agora. O primeiro pilar é o que nós chamamos de decomposição. Decomposição é basicamente você pegar o problema em si, ali o todo, entender esse todo, mas quebrar ele em partes. Então, você tem o todo, você quebra ele em partes, você resolve cada uma daquelas partes e depois você junta tudo. Então, seria, por exemplo, se você vai construir um site, é você colocar, pegar uma parte ali do login, a outra parte do banco de dados, a outra parte do botão de fazer não sei o que, entende? Então, você vai fazendo, você tem o todo, que é o site, e você quebra aquele todo em diversas partes pequenas, bem estruturadas, você vai resolvendo aquilo ali e depois você vai, tipo, montando como se fosse um quebra-cabeça, digamos assim. O outro pilar, o segundo pilar, é o reconhecimento de padrões. Então, o que é isso? É basicamente eu reconhecer padrões, coisas parecidas, coisas que são iguais, e poder usar a mesma lógica. Então, é eu reutilizar a lógica, digamos assim. Então, imagina, eu tenho aqui nesse pedacinho uma lógica que eu posso reutilizá-la para construir esse outro pedacinho. Por quê? Porque eles têm ali um padrão, né? Então, eu reutilizo. O terceiro pilar é a abstração. O que é a abstração? É basicamente eu tirar os excessos. É eu saber escolher aquilo que vai entrar e aquilo que não vai. Então, nós temos uma noção do que nós realmente precisamos, do que é realmente essencial naquele programa e do que não é. Então, o que não é, nós tiramos. E o último é o algoritmo, que é basicamente aquela sequência de passos que nós construímos. Uma sequência de passos que deve ser, que deve ter ali uma ordem, que deve ser estruturada, que não pode ter ambiguidade. E depois a gente vai falar mais sobre isso também. Então, basicamente, nós temos esses 4 pilares: a decomposição, não é? Que é o saber quebrar o problema em diversas partes. O reconhecimento de padrões, para que eu possa reutilizar a minha lógica. A abstração, que é eu saber escolher aquilo que é essencial e aquilo que não é, eu saber retirar. E o algoritmo, que é essa sequência de passos. E, no fim das contas, só para finalizar, todo esse processo da programação, ele se baseia em basicamente o input, o processamento e o output. Eu coloquei aqui como se fosse uma coisa de mágica, mas só para ficar
um pouco mais claro, sabe? Um pouco mais simples de entender. Então, basicamente, eu tenho que inserir uma informação para o computador, certo? Dentro do computador acontece o processamento e depois ele me devolve algo que, teoricamente, é algo que eu quero. Então, imagina essa imagem. Então, nós temos aqui os lenços, nós colocamos os lenços na cartola, dentro da cartola acontece uma mágica e depois os lenços saem amarrados um no outro. Dentro da programação é isso, por exemplo, eu insiro um número, né? Imagina que eu insiro 2 números. Aqui dentro acontece o processamento e aqui sai o resultado da soma, da multiplicação, da divisão daqueles números. Só que aqui não é mágica, não é? Essa mágica aqui é o que a gente vai desvendar. Isso aqui que tá dentro da cartola é o que dá medo para as pessoas, do tipo, cara, o que acontece lá dentro? Como é que eu insiro uma coisa aqui e o computador me devolve outra? Como, sabe? É isso que geralmente dá medo, porque é como se fosse, uma mágica, algo que acontece lá dentro. E não, se a gente for desmistificar até as mágicas mesmo, né? A gente for ver, toda vez que a gente pega ali tinha até um programa antigamente, um quadro, acho que era no programa da Eliana, que tinha o Mágico Mascarado, que ele simplesmente revelava os truques de mágica das pessoas. E aí, por isso que ele era mascarado, porque para os mágicos, teoricamente era por isso, né? Para os mágicos não pegarem ele. Nem sei porque que eu lembrei disso agora, mas é bem parecido, entende? É como se agora nós vamos fazer o trabalho do mágico mascarado e vamos desmistificar isso. E aquilo que parece, oh meu Deus, isso é mágica, a gente vai ver que não, ali são passos, processos que acontecem lá dentro da máquina e que a gente vai desvendar, tá? Espero que tenha ficado claro. Esse foi o vídeo de hoje e se você tiver alguma dúvida, alguma crítica construtiva ou algo assim que seja de forma respeitosa, se você tiver alguma contribuição, por favor, fique à vontade, comenta, manda e-mail, não sei. Pode comunicar comigo de alguma forma e aí a gente vai se falando. Então é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.